Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós estamos refletindo sobre a origem do homem à luz da palavra de Deus. Assistiu o primeiro vídeo? Nós já começamos a refletir sobre esse assunto. E à luz da palavra de Deus não existe teorias científicas para respaldar absolutamente nada com relação à origem do homem. Existe um ato criador de Deus, lá em Gênesis 1. Podemos ler como Deus criou o planeta, como Deus criou a terra, como Deus criou o homem. E já sabemos que existem duas teorias, aqueles que defendem a evolução do homem de uma forma científica através de outras espécies que foram evoluindo até chegar à espécie humana, e os criacionistas que creem que sim, Deus é o único criador e foi através do poder da sua palavra, pela sua vontade, que ele criou o homem. Então é importante que você siga acompanhando cada vídeo, porque haverá uma sequência no raciocínio dessa reflexão para que você que está andando com o Senhor, tenha essa convicção no coração de que Deus é o único criador de todas as coisas. Então, o que nós vemos na Bíblia é que a criação do homem, ela é registrada nas Escrituras de uma forma que toda a humanidade veio a partir de Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus. Então, à luz dessa afirmação, nós podemos dizer e nos convencer, se ainda não estamos convencidos, de que a origem do homem não está em uma sequência de processos aleatórios que resultam num processo evolutivo, mas está num ato criativo de Deus, conforme a sua vontade soberana. Então, nós vemos, quando nós começamos a nos relacionar com Deus de uma forma mais próxima, como o nosso Deus é simples e objetivo. Eu admiro muito isso nele. Esse atributo que ele tem de ser uma pessoa tão simples e falar de uma forma tão simples e ser tão objetivo, sem fazer grandes rodeios. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Você conhece a seu Deus? Ele é assim. Então, em nenhum momento a Bíblia descreve qualquer método científico para respaldar a origem do homem, mas se concentra em oferecer um relato muito bem ordenado, seguindo uma ordem, porque o nosso Deus também é um Deus de ordem, capaz de ser entendido com clareza por pessoas de diferentes lugares, diferentes épocas, diferentes instruções. Não é aquele mais instruído que vai ter a capacidade de entender a Deus. Às vezes o menos instruído tem mais revelações, mais visões e mais entendimento dos planos de Deus. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que essa história bíblica da criação do homem diz que o nosso Deus, que é todo poderoso, ele é totalmente sábio. E tudo foi criado pelo conselho da sua vontade. Ele criou a raça humana para o glorificar, para o amar e para o servir. Então você foi criado para este fim, para glorificar a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Eu fui criada para este fim. Nós precisamos ter essa revelação, porque aí nós vamos andar por caminhos que vai cada vez mais nos aproximar de Deus. Então, nós já lemos aqui Gênesis 1, de 26 a 28, Gênesis 2, a partir do verso 7, e nós vemos como tudo foi muito bem organizado sobre a criação do homem.
E é sempre dito e reafirmado em outros versículos de que o homem foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus para fazer a sua vontade, para o glorificar, o amar e o servir. Nós podemos aqui voltar ao relato bíblico no capítulo 2, no verso 7, que diz: então formou o Senhor Deus o homem, da onde? Do pó da terra. E o que foi que Deus fez depois que formou aquele homem do pó da terra? Soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter uma alma vivente. A vida entrou naquele homem. E mais à frente, o mesmo texto ainda descreve como Eva, a primeira mulher, foi criada por Deus a partir de Adão, o primeiro homem criado. Isso está em Gênesis 2, 21 e 22, que nós vamos ler um pouco à frente. Então, quando nós estudamos a origem do homem, é inevitável até que surjam perguntas como: por que a humanidade existe? Talvez você tenha essa dúvida no seu coração: por que a humanidade existe? Com que fim? Mas nós já vimos aqui que Deus criou a humanidade, o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, para quê? Para o glorificar, para o amar, para servi-lo. Então, se você ainda tem dúvidas, se você ainda tem esta pergunta no seu coração buscando a resposta, essa é a resposta. Você só precisa ter uma revelação mais profunda do que isso significa. Não adianta você ir atrás de grandes ensaios científicos, complexas reflexões filosóficas, porque a Bíblia é tão clara, Deus é tão objetivo, tão simples em dar as respostas. O que é que nós precisamos? Precisamos de uma fé no coração, que também vem dele. E quando nós temos essa fé no coração, nós começamos a viver experiências com Deus e nós vamos começando a entender o seu plano, a sua mente, os seus propósitos. Então nós podemos dizer com convicção, com uma fé verdadeira, de que Deus criou a humanidade para a sua própria glória. O homem originalmente foi criado para ser um refletor da imagem de Deus. O grande objetivo da criação do homem é a glória de Deus. Eu vou lhe dar algumas passagens que você pode constatar isso. Isaías 43, 7, 1 Coríntios 10, 13, 10, 31, Efésios 1, 11 e 12. Então, além de Deus querer que o homem reflita a sua imagem, seja a sua semelhança, Deus também se deleita em desfrutar um relacionamento com esse homem criado, com essa raça humana criada, que veio através de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher criada. Então, de certo modo, por ser semelhante a Deus, o homem pode se relacionar com ele, porque há uma semelhança. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Devido a essa semelhança, há esta possibilidade do homem se relacionar com Deus. E isso não existe em nenhuma outra criatura, se você considerar os aspectos mentais e os aspectos morais e também espirituais. Então, o homem, dentro do plano da criação, ele foi colocado por Deus como realmente aquele que está no topo para manter e desenvolver esse relacionamento com Deus, porque ele foi criado à sua imagem, à sua semelhança, e que o resto da criação, como a fauna, a flora,
Não existe essa possibilidade. Pode existir um tipo de relacionamento, mas que não vai envolver nem aspectos mentais, nem morais, nem espirituais. Então, nós podemos dizer que Deus criou o homem para ser seu representante sobre toda a criação, como se fosse um vice-regente. Então, ele deu ao homem este poder, este domínio sobre toda a sua criação. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O regente é Deus. Nós seremos um vice-regente, um representante de Deus aqui na Terra. Se nós estamos voltando a essa imagem, essa semelhança de Deus que foi perdida devido à entrada do pecado no jardim do Éden. Isso fica muito claro quando o texto bíblico diz que Deus abençoou o homem e lhe ordenou que se multiplicasse e dominasse toda a terra. Então, isso tira qualquer dúvida que você possa ter ainda no seu coração. Porque você foi escolhido, porque você existe, porque a humanidade existe. E com esse entendimento, nós vamos buscar este retorno ao nosso Deus, este retorno ao jardim do Éden. Nós temos várias teorias evolucionistas, umas que levam em conta teorias apenas científicas, outras são chamadas teorias evolucionistas, teístas, mas nós não vamos entrar nessa questão. Vamos agora entender um pouco a visão bíblica da mulher. Como é que Deus idealizou a mulher? Como é que Deus vê a mulher? Como é que Deus lhe vê se você é uma mulher? Vamos entender um pouco. Porque muitos dizem que a Bíblia diminui a pessoa da mulher, mas isso não é verdade. Nós não encontramos fundamentação bíblica para dizer que a mulher é diminuída por Deus ou foi criada num plano inferior. Lembre que ele criou homem e mulher no mesmo instante, no mesmo momento. Então, desde a criação de Eva, que foi a primeira mulher, a Bíblia mostra que as mulheres não foram simplesmente entregues a um papel secundário e que a mulher tem sim expressão no plano de Deus. A mulher é tão importante para a humanidade que Deus criou homem e mulher no mesmo instante. Mas ele enfatizou muito a unidade deste casal criado. Eva estava dentro de Adão. Era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Veja a unidade, a perfeição. E nós podemos ver na história da redenção, porque a história da redenção nos mostra o caminho para voltarmos a esse jardim, onde Adão e Eva foram afastados de Deus e geraram uma descendência de pecado. Então, nós vemos a importância da mulher na história da redenção e nós podemos citar algumas mulheres, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que tiveram um registro marcante neste plano da redenção de Deus. Podemos citar Sara, da onde veio Isaac, filho da promessa, Rebeca, Miriam, uma profetisa, Raabe, que apesar de ser uma meretriz, alcançou a salvação, Débora, Ruth, Noemi, Uda, Esther, tantas outras. E no Antigo Testamento nos lembramos logo de Maria, a mãe de Jesus. Jesus não veio através somente do homem, veio através da mulher também. Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios, foi liberta por Jesus e se entregou aos caminhos. Foi uma seguidora de Jesus. E muitas outras mulheres que foram usadas para proclamar o Evangelho.
Então, a criação de Eva, a primeira mulher, indica que a história humana seria impossível sem a mulher, porque Deus imaginou a história humana com a participação do homem e da mulher. Então, se você enxerga esse plano divino, você vai ver e concluir que a história humana seria impossível sem a mulher. Sem a sua companheira, o homem seria um ser incompleto. E o que nós lemos em Gênesis 2:18 diz o seguinte, Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Você reparou que quando o homem é sozinho, não tem esse apoio da mulher, não tem essa unidade com a mulher através do matrimônio, como às vezes ele fica totalmente perdido, se sente incompleto. Por quê? Porque um é para complementar o outro. O raciocínio do homem é diferente, a natureza do homem é diferente da mulher, mas todos dois são importantes porque eles se complementam. Então, muitas vezes a gente está diante de uma situação, eu faço isso, e eu procuro saber de meu marido como é que você está vendo isso, porque eu sei que o raciocínio masculino é diferente do raciocínio feminino. Então eu quero enxergar como ele como homem, dentro das peculiaridades que Deus deu ao homem, como é que ele está vendo determinada situação. E ele faz a mesma coisa comigo. Ele pede minha opinião, como é que eu estou vendo determinada situação. E aí os dois, em unidade, vão buscar de Deus realmente a melhor solução para aquela questão. Então isso é uma forma sábia de viver o matrimônio. Porque tanto o homem como a mulher têm uma natureza de pecado, a mulher às vezes tem resistência, não quer se submeter ao homem, que é uma ordem divina. O homem também se acha muito poderoso e quer massacrar e pisar a mulher. Mas se nós estamos voltando para o Éden, para essa presença de Deus, estamos desenvolvendo esse relacionamento com Deus, nós iremos entender a importância tanto do homem como da mulher no matrimônio, na criação de filhos, nas decisões que precisam ser tomadas na vida a dois, e o entendimento, acima de tudo, do plano divino, da criação do homem. Como é que Deus criou esta mulher? Adão estava sozinho até então, Eva estava dentro de Adão. Mas nós lemos em Gênesis 2:21-22, que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão e criou Eva das suas costelas. Por isso que Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É como se fosse um só corpo, buscando um só pensamento, uma unidade perfeita. Porque o homem recebeu uma tarefa muito importante, dominar toda a terra, ter domínio sobre toda a criação, multiplicar, frutificar e povoar esta terra. Então nós podemos ver que o registro na Bíblia sobre a mulher é realmente algo digno e maravilhoso. E Deus sempre deu muita dignidade à mulher. Ele nunca menosprezou, ele nunca pisou a mulher. Agora, como nossa natureza é de pecado, às vezes nós temos dificuldade em enxergar isso. Veja a importância da mulher, por exemplo, no matrimônio. Muitas vezes ela que sustenta a vida espiritual da família, se doa, se entrega, sofre. Então, e como ela precisa do homem também para discernir algumas decisões, tomar alguns caminhos. Tem que existir esta unidade perfeita entre o homem e a mulher. E entender que um complementa o outro. Todos dois são dignos diante de Deus. Deus nunca atacou a mulher, nem os valores da mulher. Mas o homem de pecado é quem ataca. Por isso surgem os movimentos feministas
e começam a haver uma desagregação familiar que vai prejudicar os filhos, que vai prejudicar a sociedade. Então, a importância e o papel da mulher na criação, no desenrolar, no desenvolvimento da terra e no plano de Deus, é extremamente importante. Deus confiou papéis específicos ao homem e à mulher, papéis diferentes, mas que são complementares. Por exemplo, o homem recebeu uma responsabilidade de ser o líder civil e religioso da sua casa. Mas a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, porque ele não iria conseguir fazer todas as coisas se não tivesse um auxílio de uma pessoa idônea, de uma mulher idônea ao seu lado. Reflita em Provérbios, capítulo 31, de 11 a 31, que fala sobre a mulher virtuosa. E veja a característica de uma mulher virtuosa, como ela é sustentada por Deus, diante às vezes de muitas adversidades no matrimônio e na sociedade. Agora, com a entrada do pecado, essa liderança natural, sadia, boa, moralmente pura do homem foi contaminado pelo pecado. E a partir daí a Bíblia fala que a mulher, sendo dominada, deveria ser dominada pelo homem. Por quê? Porque aí entrou a natureza de pecado, que é rebelde, que é insubmissa, que quer tomar decisões em funções que Deus não deu para ela. Então, é preciso haver esse entendimento e essa maturidade nessa relação matrimonial. E nós vemos também a preocupação de Deus diante da vulnerabilidade feminina. Diante da mulher sendo oprimida pelo homem. E ele mostra nas Escrituras que a nação de Israel recebeu leis da parte do Senhor que protegiam as mulheres. E quando nós estudamos o ministério terreno de Jesus, nós vemos que esse ministério terreno foi sustentado por muitas mulheres. Então veja a sensibilidade espiritual que a mulher tem, que às vezes supera a do homem. Na crucificação de Jesus também é um outro evento que nós podemos ver a presença feminina e como o Senhor valorizou aquelas mulheres. No trâmite do sepultamento do corpo de Jesus, as mulheres estavam envolvidas. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiramente a uma mulher. Não foi nem a um discípulo dele, foi a uma mulher, a Maria Madalena. Você pode ler em João 20, 16 a 18. E na sequência da igreja primitiva, no desenvolvimento da igreja primitiva, quando Jesus ascendeu aos céus e deixou os seus apóstolos aqui para dar continuidade à sua obra, as mulheres surgem trabalhando de uma forma muito ativa para o Senhor. Lá nas comunidades cristãs do primeiro século, nós podemos citar, por exemplo, Dorcas, Lídia, Priscila e muitas outras. Você pode encontrar isso no Novo Testamento. Então, nós vamos, por hoje, ficar por aqui. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos. É uma sequência, é um raciocínio que está sendo desenvolvido à luz da palavra de Deus, para que você entenda o plano de Deus, para que você penetre nessa mente divina, que é perfeita, que é amorosa, que é compassiva, que é misericordiosa. E assim você vai estreitar o seu relacionamento com Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like para que outros possam também se interessar em assistir. E você vai contribuir para o entendimento de muitos. Você vai ser, com certeza, recompensado por Deus. Deixe seu like, compartilhe, divulgue
o nosso canal e nos encontramos no próximo domingo. Até lá!